Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Você que entrou no nosso canal aqui por curiosidade, nos acompanha, porque hoje eu quero falar sobre o narcisista obsessivo, né, e os seus delírios. Interessante que existem vários tipos, né, de narcisismos dentro, né, do narcisismo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o narcisista obsessivo. Interessante que os narcisistas que são obsessivos, tá, eles têm uma concepção de mundo muito transtornada. Por que transtornada? Porque faz parte, tá, do seu caráter, né, ter um sintoma cíclico que é repetitivo. Parece até redundância dizer que ele é cíclico e repetitivo. Por quê? Porque todas as vezes ele vai e volta, né? Ou seja, acontece por períodos. Então, uma pessoa que tem um determinado tipo de transtorno, ela tem problemas, por exemplo, no trabalho, né? Tem problemas nos relacionamentos interpessoais, né? E consigo mesmo. Então, a pessoa que tem transtorno, ela tem, na verdade, uma interrupção nesses três âmbitos do ser humano, tá? Ou seja, seria o profissional, o interpessoal e o individual. O interessante é que quando eu falo do narcisista obsessivo, eles seguiam muito pelas suas alucinações ou devaneios. Não chega a beirar uma psicose, mas com o tempo pode se tornar, porque o narcisista, ele tem o costume de fazer o seguinte: ele tem o costume de criar um mundo e as pessoas que estão ao seu lado são a extensão do seu mundo. Então, as pessoas apenas são um meio para um determinado fim. Então, essas pessoas, elas servem de um propósito para ele. Então, quando ele tem algum tipo de surto ou um devaneio que essa pessoa, né, vamos dizer assim, metaforicamente esteja traindo ele, essa pessoa, ela sofre muito, tá? Então, por exemplo, os narcisistas, quando eles sonham que são traídos, né, quando eles têm, na verdade, esse devaneio, mesmo esse sonho, esse sonhar acordado, né, um devaneio, sabe, uma pequena desconfiança, né, ele chega a humilhar a vítima. Então isso pode tanto acontecer quando ele sonha e ele acorda, ele acredita que pode ser uma espécie de premonição, e o seu desconfiômetro, vamos dizer assim, para ele também é uma espécie de premonição. Então ele chega a perseguir as suas vítimas, tá? Ele é uma forma de um maníaco, porque a palavra maníaco, né, ela vem de mania. Então é algo que é totalmente repetitivo. Maníaco vem de mania, que é algo totalmente repetitivo. É um padrão de comportamento. Então, o narcisista que ele tem esse devaneio pode ser com o marido, com a namorada, com a esposa, né? Ou marido, né? Ou a namorada até. Ele sempre tem esse pensamento. Interessante que quando ele entra nesse processo de obsessão, ele começa a devastar tudo que a vítima possui. Então o que ele começa a fazer, na verdade? Ele começa a ser insidioso, ele viola a liberdade do seu próprio companheiro ou da sua própria companheira, de acordo, tá, com o devaneio que ele tem. Então ele começa a separar as pessoas dos seus contatos, começa a olhar suas redes de contatos, começa a devastar as suas redes sociais e começa a entrar na internet, querer saber tudo sobre você, porque ele é um ser totalmente psicótico. Ele vai se tornando, nesse caso, quando o narcisismo ele chega num ponto muito mais agressivo. Muito interessante também que, se eles souberem que você tem algum amigo ou uma amiga que você admira, você que está nos acompanhando aqui, o que ele faz? Ele vai atrás dessa pessoa e procura destruir toda a vida dessa pessoa.
porque ele tem a intenção de admiração, ele é o único que é digno de admiração. Então ele vai fazer qualquer coisa para desestruturar, tá, as suas amizades, os seus ciclos familiares. Interessante que dentro desse aspecto os narcisistas eles somente param quando se sente ameaçado por alguém que tem alguma relevância. Ou seja, o narcisista obsessivo, ele na verdade é uma espécie de covarde mesmo, tá? Ele sabe com quem mexe e na hora que mexe. Quando ele vê quando alguém tem uma maior relevância e que ele não pode chegar perto dessa pessoa, ele sempre vai para trás. Então o narcisista obsessivo, o narcisista maníaco, na verdade ele é covarde, a não ser que ele ative um nível de psicopatia, né? Por quê? Porque todos os psicopatas são narcisistas, mas nem todos os narcisistas são psicopatas. Porque o psicopata, tudo aquilo que ele faz, ele não mede as suas consequências. O psicopata não. O narcisista também não, mas só que o narcisista ele se centra muito, na verdade, naquilo que ele sente. Por mais que ele procura se vincular ao ideal do homem que ele cria, mas ele sente. Mas quando ele sente, ele não demonstra que sente. Então, quando você vê que ele recua, na verdade, você vê que ele tem, não digo uma espécie de consciência, tá? Mas ele sabe aonde pisa, ele sabe com quem se relaciona, ele sabe as pessoas do qual que ele vai, por exemplo, devastar, né? E acabar com a vida dessa pessoa. O interessante também é que eles são maníacos predadores, né? Ele destrói tudo que a vítima ama. O narcisista obsessivo, muitas vezes, no princípio do relacionamento, ele não demonstra o que é obsessivo, mas ele começa até mesmo a disputar o carinho, o afeto dessa pessoa com os animais que essa pessoa possui, sabe? Ele sempre vai se comparar, por exemplo, com a mãe da vítima, ou com o filho da vítima, ou com o animal de estimação da vítima. E muitas vezes, alguns que têm um grau, vamos dizer assim, de maquiavelismo tão grande, eles cometem atos impensáveis, tá? A chegar a machucar mesmo, né, o animal de estimação da pessoa, do qual que ele possa chegar nessa pessoa e simular uma pretensa, na verdade, pena da pessoa, né? Ou seja, que a pessoa vai vir o animal machucado ou ferido, né? Ele sempre vai aproveitar da situação, porque a pessoa vai tirar, né, a atenção do animal para com ele. Então ele sempre faz isso, ele faz sempre uma espécie de triangulação, do qual que ele está no meio, e as pessoas que estão nesse extremo, e ele está aqui em cima, ó, espécie de um triângulo, ele afasta as pessoas para que ele seja o centro. Mas se ele une as pessoas, ele também faz como se ele tivesse o centro, porque ele é um obcecado, na verdade ele é um eterno buscador de si mesmo, né? Mas nos outros, né? Os outros têm que dar essa sensação dele de norte, essa necessidade que ele tem de admiração, essa necessidade de ser o único. Mas quando a pessoa não o adora como ele pretensamente acredita, cada vez os seus atos estavam sendo muito mais ardilosos, maquiavélicos e chega até a violência. Interessante que o narcisista, né? O narcisista obsessivo, ele manipula a sua vítima a todo momento como um fator de autoavaliação, ou seja, ele faz tudo, na verdade, para vincular a sua aparência e a sua imagem. Muitas vezes ele quer que o outro coloque nele algo que ele não é, tá? Então ele trabalha, por exemplo, nesse círculo, na verdade, de aparência e imagem. Ele quer status e sucesso, ele quer adulação e reconhecimento, ele quer controle, poder, e ele quer também autossuficiência e independência. Mas tudo o que ele faz, na verdade, ele faz como um processo de autoavaliação. Ele pode conseguir tudo isso, mas se as pessoas não o adularem, praticamente ele vai se sentir principalmente um nada, um vazio, porque ele é um ser totalmente abjeto,
Ele é um ser, por exemplo, ele é um poço praticamente sem fundo. Por mais que ele faça, ele nunca vai se sentir satisfeito. Por mais que as pessoas o elogiem, ele nunca vai ser um insatisfeito. E muitas vezes, quando ele não consegue dessa via, vamos dizer entre parênteses, tá, a mais saudável dos outros, em tese, tá, dos outros ficar adulando, ele vai conseguir procurar se preencher de uma outra maneira, sabe? É o que? É perseguindo, que é o caso, né, do narcisista obsessivo, perseguindo, assediando, né? Ou seja, ele vai fazer essa pessoa ficar totalmente apavorada a ele. Então, ele sempre se sente, na verdade, como alguém que não vai largar a vítima por nada. Um filme que eu indico para vocês é o filme o filme Maníaco, né? Tá aquele ator que fez Senhor dos Anéis, Elijah Wood, né? O filme se chama Maníaco, né? E é um livro muito bom, mas não chega, um filme na verdade muito bom, mas não chega a esse termo, né, de obsessão, porque a obsessão dele é totalmente outra. Ele começa a perseguir as mulheres, né, para que elas sejam um modelo ideal de pessoa que ele quer, né, porque no filme também ele é um fotógrafo, né, então ele quer que a pessoa seja aquele ideal de pessoa que ele quer para ele. Então ele sempre persegue essas pessoas para poder tirar a foto. É um filme muito bom, tá? Eu não vou contar spoiler, mas se vocês já assistiram o filme, né, entre em contato conosco aqui no nosso canal e comente o que você viu sobre esse filme, o que você achou nesse filme e o que tem de obsessivo, na verdade, nesse comportamento. Eu agradeço, viu, o carinho e a atenção de todos, e eu peço encarecidamente que vocês cliquem no nosso canal, comentem, compartilhem e contem também a sua experiência que você teve com algum narcisista obsessor. Como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de vocês que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima.